Foi então na manjedoura que nasceu o menino Jesus, o Galileu, que mudou o mundo. Só que essa história do Galileu, papai vai contar amanhã. Ah, não, pai, continua. Agora tá tarde e a gente tem que dormir. Aí amanhã papai conta a história do Galileu todinha pra você. Promete? Prometo. Vamos dormir? Então vamos. Balac e Balaão. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moab, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balac, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moab temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moab andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moab disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá... Escusate. Foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo Balac, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, e a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balac. E ele lhes disse: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta. Como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balac, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-me, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora? Então disse Deus a Balaão: não irás com eles nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balac: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balac. E disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balac prosseguiu ainda a enviar mais príncipes, e mais honrados do que aquele que enviara primeiro, os quais vieram a Balaão e lhe disseram assim: Balac, filho de Zippor, rogo-te que não te demores a vir a mim. Porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres, se vieres até mim, diz Balac. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balac: ainda que Balac me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta, e foi-se com os príncipes de Moab. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, e foi-se pelo campo
e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta... Foi então na manjedoura que nasceu o menino Jesus, o Galileu, que mudou o mundo. Só que essa história do Galileu... Scusate-me. Então o anjo do Senhor passou mais adiante. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede, e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se, e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: Porque zombaste de mim. Oxalá tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: Porventura não sou eu a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tu até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: Porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém, a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela se não desviara diante de mim, na verdade, que eu agora te tivera matado, e a ela deixara com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, que não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até à cidade de Moabe, que está no termo de Arnon, na extremidade do termo dela. E Balaque disse a Balaão: Porventura não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: Eis que eu tenho vindo a ti. Porventura poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. E Balaão foi com Balaque, e vieram a Kiriat-Uzó. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que, pela manhã, Balaque tomou Balaão e o fez subir aos altos de Baal, e viu ele dali a última parte do povo. Balaque edifica 7 altares. Então Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: Fica-te ao pé do teu holocausto, e eu irei, porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então foi a um alto. E, encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse este: Preparei 7 altares, e ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: Torna para Balaque, e fala assim. E tornando para ele, eis que estava ao pé do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então alçou a sua parábola e disse: De Aram me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: Vem, amaldiçoa-me Jacó, e vem, detesta a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as gentes não será contado.
Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão: Que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu e disse: Porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Foi então na manjedoura que nasceu o menino Jesus. Então Balaque lhe disse: Rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás. Verás somente a última parte dele, mas todo ele não verás, e amaldiçoa-me dali. Assim o tomou consigo no campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então disse a Balaque: Fica aqui ao pé do teu holocausto, e eu irei ali ao seu encontro. E, encontrando-se o Senhor como Balaão, pôs uma palavra na sua boca, e disse: Toma para Balaque, e fala assim. E, vindo a ele, eis que estava ao pé do holocausto, e os príncipes dos Moabitas com ele. Disse-lhe, pois, Balaque: Que coisa falou o Senhor? As profecias de Balaão. Então alçou a sua parábola e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não o posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e nele e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel que coisas Deus tem obrado. Eis que o povo se levantará como leoa, e se exalçará como leão. Não se deitará até que coma presa e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão: Nem totalmente os amaldiçoarás, nem totalmente o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: Não te falei eu, dizendo, tudo o que o Senhor falar, aquilo farei. Disse mais Balaque a Balaão: Ora vem e te levarei a outro lugar. Porventura bem parecerá aos olhos de Deus que dali me amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que olha para a banda do deserto. Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez como dantes, ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. E levantando Balaão os seus olhos, e vendo a Israel que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus, e alçou a sua parábola, e disse: Fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão de Todo-Poderoso, caindo em êxtase e de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem como jardins ao pé dos rios, como árvores de sândalo, o Senhor os plantou, como cedros junto às águas. Dos seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será levantado. Deus o tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Consumirá as gentes, seus inimigos, e quebrará os seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se, deitou-se como leão e como leoa, e quem o despertará? Benditos os que te abençoaram, e malditos os que te amaldiçoaram. Quando Deus abençoa,
Não tem.